Procuradoria-Geral da República pede 4 milhões de reais por reparação de danos materiais e morais em ação contra Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo. E você vai ver também. Ministro Marco Aurélio nega habeas corpus a homem acusado de matar segurança em casa noturna. Certidões de nascimento, casamento e óbito passam a ter CPF para facilitar a criação do documento único de identificação. Amanhã é o dia D da campanha de vacinação de cachorros e gatos contra a raiva. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com um pedido no STF para que a senadora Gleice Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, sejam condenados a pagar 4 milhões por danos morais e materiais em processo da Lava Jato. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esse pedido está nas alegações finais da ação penal contra a senadora e o ex-ministro, que foi recebida aqui no Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano. Os dois respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, detalha o esquema que, segundo a denúncia, viabilizou o pagamento de R$1 milhão de propina, que teriam sido usados na campanha de Gleice Hoffmann ao Senado em 2010. As provas, de acordo com a PGR, revelaram que esse dinheiro saiu de empresas que tinham contratos com a Petrobras. Além dos 4 milhões de reais como reparação aos danos causados pelos crimes, a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, pede que a pena para Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo seja agravada por causa da longa experiência deles como políticos. William. Obrigado, Viviane. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determina ao município de Niterói que forneça o remédio Canakinumab a uma mulher que tem uma doença rara. A ministra explicou que laudos médicos indicam que esse é um único medicamento eficaz para a melhora da saúde da paciente. A decisão também destacou que o alto valor do medicamento não é motivo suficiente para caracterizar a ocorrência de grave lesão à economia e saúde públicas. E o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus de um homem acusado de matar segurança em uma casa noturna em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação, o réu preso e alguns amigos foram retirados da festa pela equipe de segurança. Do lado de fora, o acusado teria matado o segurança com vários golpes. Ele chegou a conseguir liberdade provisória no Tribunal de Justiça, mas voltou à prisão por descumprir medidas cautelares. O ministro Marco Aurélio entendeu, então, que a prisão é necessária. O pedido já tinha sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Valores recebidos por participação nos lucros e resultados em uma empresa não devem ser passados diretamente à pensão alimentícia. De acordo com os ministros do STJ, se o valor da pensão alimentícia supre as necessidades do alimentado, a pessoa que paga não precisa aumentar o repasse se por acaso receber acréscimos eventuais no rendimento. Esse posicionamento foi adotado pela terceira turma, que reformou parcialmente o acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo para negar a incorporação de valores recebidos pelo alimentante a título de participação nos lucros e resultados à prestação alimentar devida à criança menor de idade. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que o ordenamento jurídico brasileiro desvincula o valor pago como pensão alimentícia da participação dos lucros e resultados de uma empresa, tipificando essa participação como bonificação de natureza indenizatória. Para Nancy Andrighi, não deve haver relação direta entre as variações positivas da remuneração de quem paga a pensão e o valor dos alimentos a serem prestados. A exceção é para os casos em que o valor inicialmente estabelecido como ideal não tiver sido integralmente pago ou se houver alguma mudança nas necessidades da criança. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, transformou em preventiva a prisão de Ana Cláudia Andrade e de Fábio Cardoso do Nascimento, que estavam presos temporariamente no âmbito da Operação Cadeia Velha, a mesma que levou à prisão 3 deputados estaduais. Felipe Pisciani, filho do deputado Jorge Pisciani, teve a prisão convertida em preventiva na tarde de ontem.
Os 3 são suspeitos de ajudarem a ocultar recursos ilícitos destinados a parlamentares. A Operação Cadeia Velha investiga a relação de políticos com o recebimento de propinas de empresas de ônibus que, em troca, seriam beneficiadas com isenções fiscais e aumentos de tarifa no Rio de Janeiro. Para o Ministério Público Federal, o Brasil ainda não está preparado para fiscalizar e nem lidar com as consequências da legalização dos jogos de azar. Por isso, o MPF emitiu uma nota técnica contra o projeto de lei que pretende regulamentar esses jogos. O Ministério Público Federal é contra o projeto de legalização dos jogos de azar que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Para o MPF, o projeto de lei não cria mecanismos de controle efetivo da lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal. Ao contrário, cria novos e poderosos mecanismos para a lavagem de dinheiro. Na nota técnica, o subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, ressalta que os argumentos de que a regulamentação dos jogos possibilitaria a criação de novos empregos e também de receitas tributárias estimadas em 15 bilhões de reais são fictícios, assim como comparar o Brasil com o Chile e o Uruguai, onde os jogos são legalizados sem considerar as diferentes realidades desses países. Pela nota técnica, deve-se considerar ainda os prejuízos sociais e na saúde daqueles que são viciados em jogos. Não cabe apenas a utilização de argumentos de que traria benefícios financeiros, com aumento de arrecadação de impostos ou fomento do turismo. Os valores arrecadados pelo poder público não compensariam os gastos com o tratamento de viciados patológicos e os efeitos nefastos sobre as famílias arruinadas pelas dívidas de jogo. A Justiça de Goiás determinou que mais 96 postos de combustíveis de Goiânia diminuam a margem de lucro sobre o etanol. Na semana passada, a mesma decisão foi determinada a 60 postos. Segundo o PROCON do Estado, autor do pedido, os empresários aumentaram a margem de lucro em 120% nos últimos 4 meses. Com a decisão, 156 dos 250 postos de Goiânia devem voltar a cobrar, em média, R$ 2,70 no litro do etanol. Em caso de descumprimento, a multa diária para cada posto é de R$ 20 mil. O que se viu na prática durante esta semana foi vários postos sem etanol no estoque. Segundo o PROCON, mais um indício de que os empresários formaram um cartel no setor de combustíveis em Goiânia. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, é considerado foragido pela Polícia Federal. A gente volta em instantes. O presidente nacional do PR e ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, já é considerado foragido pela Polícia Federal. Na quarta-feira, a Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes determinou a prisão preventiva dele por suspeitas de participação em organização criminosa que extorquia empresários para pagamento de campanhas políticas. Alvos desta mesma operação estão presos os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho. E o ex-governador Garotinho será transferido ao Presídio de Segurança Máxima de Bangu 8, na zona oeste do Rio, ainda nesta sexta-feira. A transferência foi determinada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes. O juiz que analisou o caso afirma que recebeu informações de que Garotinho estaria causando transtornos e teria se autolesionado dentro da cela no Presídio Estadual de Benfica. Certidões de nascimento, casamento e óbito já têm novas regras. Entre as alterações definidas pelo Conselho Nacional de Justiça está a inclusão do CPF em todos esses documentos. Veja o que mudou. O prazo para todos os cartórios do país se ajustarem às novas regras é janeiro de 2018. Para isso, terão que estar conectados com o sistema de cadastro da Receita Federal. O CPF passa a ser obrigatório nos 3 documentos. Na certidão de nascimento, as principais mudanças são: CPF. Todo bebê sairá da maternidade com um número de CPF no registro de nascimento. A partir de 2019, o documento será obrigatório para todos os dependentes declarados no imposto de renda. Naturalidade. A criança poderá ser registrada como cidadã do município de nascimento ou de residência da mãe. Antes, a naturalidade era determinada pelo local do parto. Filiação.
não haverá campos definidos para o nome do pai e da mãe. O objetivo é atender os novos modelos de família e reconhecer a paternidade socioafetiva. A criança não poderá ter mais de 2 pais e 2 mães. Anotações de cadastro. A certidão agora conta com espaço para o registro de outros documentos, como RG e PIS. Reprodução assistida. O cartório não pode exigir mais a identidade de doador genético ou barriga de aluguel. Agora, só será obrigatória a declaração do diretor técnico da clínica do procedimento. Havia um provimento anterior do CNJ, que quando tratava dessa questão, exigia uma porção de escrituras públicas, a escritura pública do doador do material genético, da mãe, dos pais que estão querendo aquela criança, e do cônjuge de cada um. Isso poderia envolver até 6 escrituras públicas. Além disso, exigia a identificação do doador do material genético, então acabava com aquele segredo, né? Aquele sigilo que as pessoas querem de quem é o verdadeiro pai ou a verdadeira mãe do material biológico. Agora, isso não é mais obrigatório. Para este juiz de Mossoró, no Rio Grande do Norte, as alterações na certidão vão evitar ações na justiça. Muitas providências que dependiam antes de ações judiciais, como, por exemplo, o reconhecimento espontâneo da paternidade, é um exemplo que ocorre demais. Agora a gente faz tudo no cartório. Essa é uma tendência. Para que levar para a justiça? Por exemplo, os casos de paternidade socioafetiva. Tão interessante, quando um padrasto ou uma madrasta morre e, evidentemente, aquele pai já tem aquela relação socioafetiva, vamos averbar isso na certidão de nascimento. A nova direção do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho tomou posse no TST. O novo presidente do Coleprecor, desembargador Wilson Fernandes, presidente do TRT da 2ª Região em São Paulo, falou sobre a importância da união do colegiado para a Justiça do Trabalho. Essa união existe, sim, já muito grande. Eu pretendo estimular e incrementar isso o máximo que eu puder, porque tenho de verdade a convicção de que só unidos e de mãos dadas é que a gente consegue enfrentar os grandes desafios que temos pela frente. Também tomaram posse os novos dirigentes para o exercício de 2018. O novo vice-presidente do Coleprecor, Paulo Pimenta, vice-presidente e corregedor do TRT de Goiás, e o secretário-geral do Colegiado de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais, Samuel Lima, corregedor do TRT da 15ª Região em Campinas. Um momento para a união e aqui é o local para essa junção, para um dar força para o outro, um dar ideia para o outro, com um objetivo comum, que é a manutenção da justiça do trabalho e fortalecimento do direito ao trabalho. Os novos dirigentes ficam à frente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho durante todo o ano que vem. Participaram do evento o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, e outros integrantes da mais alta corte trabalhista. Hoje é dia de Black Friday e muita gente está fazendo compras pela internet, mas é preciso ficar atento. Uma pesquisa mostra que a cada 15 segundos uma tentativa de fraude é aplicada no país. O Ministério Público Federal alerta para a necessidade de mais investimento no combate aos crimes cibernéticos. Só de janeiro a maio, o Brasil registrou mais de 780 mil tentativas de golpes, segundo o levantamento da Serasa. Quem caiu em uma fraude foi essa consumidora. Ela comprou uma passagem aérea em um site com várias promoções. Chegou a ir no guichê da empresa aérea, que confirmou a compra dos bilhetes. Mas no dia do embarque, descobriu ter caído em um golpe. Por medo de represália, nossa entrevistada prefere não aparecer. Ela participa de um grupo no WhatsApp de pessoas que também caíram no golpe. São mais de 20 consumidores. Todos relatam como foram enganados. Tem cliente que diz ter perdido R$ 2.600. Outra reclama que o calote lhe custou R$ 5.000. O esquema funciona assim. Os supostos vendedores dizem que compram milhas perto do vencimento a preços baixíssimos,
por isso oferecem os melhores descontos do mercado. O cliente faz o depósito, o localizador da passagem é confirmado pela empresa aérea. No dia do embarque, o passageiro é comunicado que as passagens foram canceladas porque o pagamento foi suspenso pela operadora do cartão, ou seja, os golpistas já embolsaram o dinheiro. Para dar veracidade aos fatos, os bandidos compram as passagens com um cartão clonado e ficam com o dinheiro do cliente. O calote, segundo a consumidora, continua sendo aplicado. Eles estão ativos, estão enganando as pessoas, né? Meios para pegar os tem, porque, por exemplo, na época que eu estava negociando com eles, me passou 2 números fixos de telefone, onde eu falei com ele. Assim, expectativa de dinheiro, de volta, essas coisas eu não tenho. Porque a forma que eles agem é muito fácil de você cair. Para dar credibilidade à transação, os supostos vendedores sabem ludibriar o cliente. Uma compradora pelo aplicativo WhatsApp pergunta se a empresa tem CNPJ. Do outro lado, o rapaz diz: O CNPJ acho que não vai sair, porque como a gente trabalha com milhas, não é igual a agência convencional, entendeu? Aí vai ter que ter um cálculo de imposto, ficar muito caro se a gente trabalhar com CNPJ. Então vamos continuar só com CPF mesmo, senão vamos ter que declarar muito imposto de renda, essas coisas, entendeu? A vítima que caiu no golpe foi na delegacia e registrou boletim de ocorrência, mas lamenta que o efetivo policial para cuidar de crimes cibernéticos é pequeno. Ela foi aberta em julho ainda, o processo é muito moroso. A polícia diz que não tem recurso suficiente para se dedicar tanto, né? Não tem efetivo disponibilidade. Então é uma sensação assim, de indignação, digamos assim, né? Para a gente não ter condições de chegar nessas pessoas. O Ministério Público Federal está atento aos crimes cibernéticos e defende maior investimento no aprimoramento de perícia digital para combater a criminalidade virtual. O MPF também busca cooperação internacional com empresas estrangeiras, como o Facebook, por exemplo, para coibir crimes na web. Recentemente foi criado essa assessoria temática dentro da Secretaria de Apoio Pericial, que vai cuidar especificamente da perícia ligada a essa área de informática. A gente sabe que os bandidos eles se organizam e atuam internacionalmente, então nós, autoridades que atuamos na persecução do crime, a gente também tem que se organizar e se unir para poder combater esse tipo de criminalidade. Enquanto o país caminha na solução de estratégias de combate aos crimes cibernéticos, a dica da Procuradora da República, Neide Oliveira, é sempre desconfiar de quem está do outro lado da rede. Essa questão de você fazer uma amizade, passar seus dados para uma pessoa que você não conheça, por mais que ela esteja lhe parecendo honesta, ela não é indicada. É justamente aí que ocorrem as fraudes. A Advocacia Geral da União defendeu no STJ que a banca responsável pela realização de concurso público confirme a veracidade da declaração de candidato que se diz negro ou pardo na disputa por vagas reservadas a cotistas. A tese é defendida em um caso que começou a ser analisado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça nesta semana. Um candidato eliminado do concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar nas características exigidas pelo edital para concorrer pelas cotas, teve mandado de segurança recusado pelo tribunal e recorreu ao STJ. O argumento dele é de que o único critério deve ser o da autodeclaração. Mas a AGU ressaltou que a lei de cotas em concurso prevê que, em caso de declaração falsa, o candidato seja eliminado. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Amanhã é o dia D da campanha de vacinação de cachorros e gatos contra a raiva. A gente volta já já. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Antônio Fernando da Silva e Jackson Almeida Galo pelo assassinato de Plácido da Silva Nunes, fundador do restaurante Rei do Bacalhau. Apontado como mentor do crime, Antônio era filho adotivo do empresário e foi condenado a quase 22 anos de reclusão. Jackson, que teria conduzido o executor ao local do homicídio, recebeu uma pena de 18 anos. O empresário foi assassinado em 2007. A motivação para o crime seria o interesse do filho em herdar a propriedade integral do restaurante e receber o seguro de vida do pai. Ainda de acordo com a denúncia, depois de cometer o crime, Carlos Eduardo começou a extorquir Antônio Fernando
o que o levou a contratar outro matador para assassinar o Carlos Eduardo. Uma sequência de assassinatos teria ocorrido depois, sempre a mando de Antônio Fernando, para encobrir o primeiro crime. Ainda cabe recurso à decisão. Tecnologia de mãos dadas com a Justiça. STJ acaba de ganhar mais uma ferramenta que vai agilizar a análise de processos. Os ministros do STJ têm até a próxima terça-feira para analisar a proposta de revisão do tema 157, que trata do princípio da insignificância em crimes tributários. Desde 2009, o STJ não considera crime a sonegação que gera prejuízo ao Estado de até R$10 mil. Mas as portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda aumentaram esse valor de R$10 mil para R$20 mil. Agora, o STJ precisa decidir se na esfera penal esse valor também deve subir de 10 para 20 mil reais. O posicionamento do tribunal é que não, que deveria se manter os R$10 mil, e o posicionamento do Supremo, hoje já pacífico, é no sentido de que também vamos dizer assim, esse parâmetro para a insignificância aumentou de 10 para 20 mil reais, de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda. E é isso que nós vamos debater. A proposta é do ministro Sebastião Reis Júnior, que inaugurou o Sistema de Afetação Eletrônica de Recursos Repetitivos. O sistema foi implementado para cumprir as alterações promovidas por emenda regimental de 2016. A partir de agora, a afetação proposta pelo relator do recurso e decidida pelo colegiado deve ser obrigatoriamente realizada de forma eletrônica. A nova ferramenta permite a preparação dos temas que serão submetidos ao exame dos ministros e o julgamento virtual das propostas que vão ser afetadas como recursos repetitivos. O ministro Sebastião Reis Júnior aprovou a ferramenta. Você disponibilizar isso num sistema virtual, sem que haja necessidade de todos os ministros estarem sentados numa sala para decidir, e com a grande vantagem que você tem um tempo maior, né? Um programa, essas votações vão ocorrer ao longo de uma semana. Então, você tem condições de refletir sobre o tema, de eventualmente fazer uma pesquisa, de debater com maior profundidade. Em várias cidades do país, a campanha de vacinação contra a raiva em cachorros e gatos ocorre neste mês. A imunização é importante porque a raiva, que é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela saliva do animal infectado, ainda é encontrada em algumas regiões brasileiras. Sede da Vigilância Ambiental em Saúde no Distrito Federal. Os carros saem com uma mercadoria valiosa para a saúde pública, a vacina contra a raiva. Cerca de 100 mil doses estão seguindo para 250 postos de vacinação neste sábado na área urbana. A raiva ainda é encontrada em estados do Nordeste e na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. Daí a importância da imunização. A vacina é a única forma de prevenção contra a doença. Ela é causada por um vírus, o lissavírus, e provoca uma série de sintomas no animal e no homem. Salivação intensa, aversão à luz e a agressividade que vem do nada. E no ser humano, né, começa com náuseas, às vezes a febre pequena, e depois começa a ter a parte neurológica, que pode vir até alucinações, também aumentar a agressividade. E a doença pode matar. A raiva, em ambos os casos, é altamente letal. A vacinação é uma ação prevista em lei. A Constituição brasileira, ela prevê que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, tanto para providenciar a saúde quanto nas atitudes preventivas. Então, no caso de vacinação, o Estado está tomando uma atitude preventiva, tratando os animais para que o cidadão não seja afetado por uma doença, por exemplo. O cidadão também deve fazer a sua parte, levando para vacinar o gato ou o cachorro de estimação uma vez por ano, a partir dos 3 meses de vida. Agora, se o animal morder ou arranhar uma pessoa, o dono está sujeito a um processo na justiça, mesmo se o bicho não tiver raiva. O proprietário de animal, cachorro ou gato, nesse caso aqui que a gente vai ter de vacinação, ele responde civil e criminalmente no caso de um ataque do seu animal. A pessoa vai ser obrigada a indenizar a pessoa que foi mordida pelo cachorro, por exemplo. Então vai pagar para aquela pessoa correspondente ao prejuízo que ela teve. No caso de uma ação criminal, ela vai responder por lesão corporal e aí pode ser condenada à prisão num determinado período que a lei vai estabelecer, ou prestar serviços à comunidade, por exemplo, ou pagar uma
uma cesta básica como condenação. O refrão deste domingo traz uma das revelações da nova música pop do Brasil. O cantor e compositor Marcelo Perdido é um carioca que vive em São Paulo. Já são 3 discos na carreira solo. Todos combinam doses equilibradas de folk, pop e psicodelia. Depois de uma temporada em Portugal, Marcelo Perdido está de volta ao Brasil e prepara novo disco. Refrão é domingo, às 9h30 da noite. Virou Casas Bahia, aos 13 virei uma cerveja em frente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.